Os dois homens deixaram o terraço e desceram devagar o declive em direção ao mar. Quando já não podiam ser ouvidos, Armstrong falou: "Quero fazer uma consulta." Lombard alçou as sobrancelhas. "Meu caro, eu não entendo de medicina." Não. Refiro-me à situação geral." "Ah, isso é outra coisa." "Francamente, que pensa da situação?" perguntou Armstrong. Lombard refletiu um instante. Depois disse: "É bastante sugestiva, não é?" "Quais são as suas ideias a respeito dessa mulher? Aceita a teoria de Bohr?" Philip soprou uma baforada de fumaça. "É perfeitamente plausível, considerada em si mesma." "Exatamente." A resposta parecera tranquilizar Armstrong. Philip Lombard não era tolo. "Isto é," continuou ele, aceitando-se a suposição de que o casal Rogers tenha cometido impunemente um assassinato há 10 anos, e não vejo nenhuma impossibilidade nisso. Que lhe parece que eles tenham feito, precisamente? Envenenado a velha senhora? Lentamente, Armstrong respondeu: "Pode ter sido algo bem mais simples. Esta manhã, perguntei a Rogers do que sofria Miss Brady. A resposta foi esclarecedora. Sem entrar em detalhes médicos, basta dizer que em certa forma de perturbação cardíaca emprega-se o nitrito de amila. Quando sobrevém um ataque, quebra-se uma ampola de nitrito de amila e dá-se a inalar. Se essa medicação fosse omitida, bem, as consequências facilmente poderiam ser fatais." "Tão simples assim?" disse Philip Lombard pensativo. "Deve ter sido bastante tentador." O doutor assentiu com a cabeça. "Sim, não era preciso dizer nada. Não havia o trabalho, nem o perigo de adquirir e administrar arsênico. Nada definido. Apenas abster-se. E Rogers saiu noite afora em busca de um médico, de modo que ambos podiam confiar em que nunca seriam descobertos. E mesmo que alguém soubesse, jamais se poderia provar o que quer que fosse contra eles, acrescentou Philip Lombard. E franzindo repentinamente o sobrolho: "Naturalmente, isso explica muita coisa." Intrigado, Armstrong perguntou: "Como assim?" "Explica a Ilha do Negro, quero dizer," prosseguiu Lombard. "Há crimes que não podem ser imputados aos seus perpetradores. Os dos Rogers, por exemplo. Outro caso é o do velho Wargrave, que cometeu o seu assassinato estritamente dentro da lei." "Acredita nessa história?" perguntou Armstrong vivamente. Philip Lombard sorriu. "Ah, sim, acredito. Wargrave assassinou Edward Seton, sem dúvida alguma. Assassinou-o tão seguramente como se o tivesse trespassado com um estilete. Mas foi bastante inteligente para fazer isso sentado na sua cadeira, de toga e peruca. Dessa maneira, dentro dos processos comuns, não se lhe pode imputar o seu crimezinho." Um pensamento súbito passou como um relâmpago pelo cérebro de Armstrong. Assassinato no hospital. Assassinato na mesa de operação. Seguro. Sim, tão seguro como uma fortaleza. "Daí, o Sr. Owen," dizia Philip Lombard. "Daí, a Ilha do Negro." Armstrong respirou fundo. "Agora, estamos chegando ao ponto principal. Qual é o verdadeiro propósito de nos reunir todos aqui?" "Qual pensa que seja?" perguntou Philip Lombard. Armstrong respondeu abruptamente: "Quais são as hipóteses possíveis? Que Rogers a tenha matado porque temia que ela desse com a língua nos dentes. Segunda possibilidade, que ela se tenha apavorado e escolhido a saída mais fácil." "Suicídio, hein?" disse Lombard. "Que acha?" "Pode ter sido, sim, se não fosse a morte de Marston. 2 suicídios em 12 horas é muito suicídio. E se pretende dizer-me que Anthony Marston, um touro novo, sem nervos e com muito pouco cérebro, se encheu de remorsos por ter atropelado 2 garotos e resolveu dar cabo da própria vida, direi que tal ideia é simplesmente ridícula. Por outro lado, como teria se arranjado o veneno? Que eu saiba, o cianeto de potássio não é uma coisa que cada um leve consigo no bolso do colete. Mas afinal, esse é o seu ramo." "Ninguém, em seu juízo perfeito, anda com cianeto de potássio no bolso," respondeu Armstrong. "Mas poderia acontecer a quem desejasse destruir um ninho de vespas. O zeloso proprietário ou jardineiro, em outras palavras."
Não, isso tampouco combina com Anthony Marston. Quer me parecer que é preciso buscar um pouco mais longe a explicação desse cianeto. Ou Anthony Marston queria dar cabo da sua vida antes de vir para cá, e, por conseguinte, veio preparado. Ou então, instigou Armstrong. Philip Lombard riu sardonicamente. Por que forçar-me a dizê-lo quando está na ponta de sua língua? Anthony Marston foi assassinado. Está claro. Capítulo 7, parte 3. O Dr. Armstrong respirou com força. E a Sra. Rogers? Lombard disse pausadamente. Eu poderia acreditar no suicídio de Anthony, com dificuldade, se não fosse a morte da Sra. Rogers. Poderia acreditar no suicídio da Sra. Rogers, facilmente, se não fosse a morte de Anthony Marston. E poderia acreditar que Rogers eliminou a mulher, se não fosse a defunção inesperada de Marston. Mas o que nós precisamos é de uma teoria para explicar duas mortes, que se seguiram rapidamente uma à outra. Talvez ele possa prestar algum auxílio na formação dessa teoria, disse Armstrong, e repetiu os fatos que Rogers lhe havia comunicado, a respeito do desaparecimento das duas figurinhas de porcelana. Sim, os negrinhos de porcelana, disse Lombard. É certo que ontem à noite estavam lá 10, a hora do jantar, e agora são só 8. Diz você? O Dr. Armstrong recitou. 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9. 9 negrinhos, sem dormir, não é biscoito. Um deles cai no sono, e então ficaram 8. Os dois homens entreolharam-se. Philip Lombard sorriu e jogou fora seu cigarro. Enquadra-se demasiado bem para ser uma coincidência. Anthony Marston morreu de asfixia ou engasgamento ontem à noite, depois do jantar. E Mamã Rogers caiu no sono, para sempre. Donde se conclui? Perguntou Armstrong. Donde se conclui que aqui é a marosca. Temos outra espécie de negrinho. O negrinho da morte. X. O Sr. Owen. O N. Owen. Um lunático, desconhecido, à solta. Ah! Exclamou Armstrong, com um suspiro de alívio. Você concorda. Mas sabe no que isso implica? Rogers jurou que não havia ninguém na ilha, a não sermos nós, ele e sua mulher. Rogers está enganado. Ou talvez Rogers esteja mentindo. Armstrong abanou a cabeça. Não creio que esteja mentindo. O homem está assustado. Assustado, quase a ponto de perder o juízo. Philip Lombard assentiu com a cabeça e disse: Hoje não veio a lancha. Isso combina com o resto. Sempre os pequenos arranjos do Sr. Owen. A Ilha do Negro deve ficar isolada, até que o Sr. Owen acabe a sua tarefa. Armstrong empalidecera. Está vendo? Esse homem deve ser um doido varrido. Philip Lombard respondeu, num novo timbre de voz. Mas há uma coisa que o Sr. Owen não calculou. Que é? A ilha é mais ou menos um rochedo nu. Será fácil dar-lhe uma busca. Não tardaremos a descobrir o excelentíssimo Sr. U.N. Owen. Será perigoso, advertiu Armstrong. Philip Lombard riu-se. Perigoso? Perigoso? Quem tem medo de lobo mau? Eu serei perigoso quando o apanhar. Fez uma pausa e concluiu. Convém recrutarmos Blore para nos ajudar. Será um homem valioso no aperto. É melhor não dizer nada às mulheres. Quanto aos outros, o general está gaga, penso eu. E o forte do velho Wargrave é a inatividade silenciosa. Nós 3 daremos conta do recado. Capítulo 8, parte 1. Foi fácil recrutar Blore, que imediatamente se pronunciou de acordo com os argumentos dos dois homens. O que o senhor disse a respeito dessas figuras de porcelana muda tudo. Isso é louco, louco! Mas há uma coisa ainda. Não acha que a ideia do Sr. Owen é fazer o serviço por procuração, como quem diz? Explique-se, homem. Bem, o que quer dizer é o seguinte. Depois daquela balbúrdia ontem à noite, o rapaz, Marston, perde a tramontana e se envenena. E então, é Rogers que desatina e manda a mulher para o outro mundo. Tudo de acordo com os planos de UNO. Armstrong abanou a cabeça e chamou a atenção do outro para a questão do cianeto. Blore concordou. É verdade, tinha esquecido isso.
Não é uma coisa que se costume levar no bolso. Mas então, como foi parar no copo dele, senhor? Estive pensando nisso, respondeu Lombard. Marston tomou vários drinks ontem à noite. Entre o penúltimo e o último, passou-se um bom pedaço. Durante esse tempo, o seu copo ficou em cima de uma daquelas mesas. Penso, embora não tenha certeza, que era a mesa próxima da porta do terraço. Essa porta estava aberta. Alguém podia ter deitado a dose de cianeto no copo. Sem que nenhum de nós visse, senhor, disse Blore, incrédulo. Lombard retrucou secamente. Estávamos todos, com a atenção voltada para outra coisa. É verdade, observou lentamente Armstrong. Nós tínhamos sido acusados. Andávamos de um lado para o outro, na sala, indignados, a discutir, concentrados no que dizia a respeito. Acho que era possível fazê-lo. Blore deu de ombros. Como quer que seja, é o que deve ter acontecido. Bem, cavalheiros, vamos a isso. Ninguém tem um revólver, por acaso? Creio que seria esperar demais. Eu tenho, disse Lombard, batendo no bolso. Blore arregalou os olhos e perguntou num tom excessivamente natural. Sempre o carrega consigo, senhor? Habitualmente, respondeu Lombard. Tenho estado em alguns lugares perigosos, como sabe. Ah, fez Blore, e acrescentou. Bem, é provável que nunca tenha estado num lugar mais perigoso do que este em que está hoje. Se há um maluco escondido nessa ilha, com certeza carrega consigo um pequeno arsenal, para não falar de uma faca e 1 ou 2 punhais. Armstrong tossiu. Nisso você pode estar enganado, Blore. Muitos psicopatas homicidas são pessoas tranquilas e sossegadas, bem simpáticas até. Não creio que nosso homem pertença a essa classe, Dr. Armstrong, respondeu Blore. Capítulo 8, parte 2. Os 3 homens iniciaram o giro pela ilha. A busca revelou-se inesperadamente simples. Para o lado do noroeste, na direção da costa, os penedos, de superfície lisa, mergulhavam verticalmente no mar. No resto da ilha não havia árvores e bem pouco abrigo se encontrava. Os 3 homens trabalharam cuidadosa e metodicamente, batendo o terreno acima e abaixo, desde o ponto culminante até a beira d'água, examinando detidamente a menor irregularidade da rocha que pudesse indicar a entrada de uma caverna. Mas cavernas não havia. Acompanhando a beira d'água, chegaram finalmente ao lugar onde o general MacArthur estava sentado, a olhar para o mar. O velho mantinha o torso muito ereto, com os olhos fixos no horizonte. Não prestou atenção aos pesquisadores que se aproximavam. Esse descaso fez com que um deles, pelo menos, se sentisse ligeiramente inquieto. Isto não é natural, pensou Blore com seus botões. O velho parece hipnotizado, ou coisa que o valha. Pigarreou e disse num tom que pretendia ser de amena palestra. Escolhi um lugar muito tranquilo para estar, senhor general. O general franziu o sobrolho, lançou um rápido olhar por cima do ombro e disse: há tão pouco tempo, tão pouco tempo. Devo insistir para que ninguém me perturbe. Nós não vamos perturbá-lo, respondeu Blore jovialmente. Estamos dando uma voltinha pela ilha, nada mais. Desconfiamos que pudesse haver alguém escondido. O general tornou a franzir o senho. O senhor não entende? O senhor absolutamente não entende. Retire-se, por favor. Blore afastou-se e foi dizer aos outros 2. Está doido. Não adianta nada falar com ele. Lombard perguntou com certa curiosidade. O que foi que ele disse? Blore deu de ombros. Disse que não havia tempo e que não queria ser perturbado. O rosto de Armstrong anuviou-se. Será que... murmurou ele. Capítulo 8, parte 3. A busca na ilha estava praticamente terminada. Os 3 homens tinham voltado ao ponto mais alto e olhavam para a terra firme. Não se avistava nenhuma embarcação. O vento continuava a refrescar. Os barcos de pesca não saíram hoje, disse Lombard. Aí vem uma tormenta. É o diabo que daqui não se possa ver a aldeia. Podíamos fazer sinais ou qualquer outra coisa. Podemos acender uma fogueira esta noite, sugeriu Blore. Lombard franziu o sobrolho. O diabo?
é que tudo isso foi provavelmente previsto. Como assim, senhor? Sei lá, uma brincadeira talvez. Nós ficaríamos aqui isolados e não se deveria prestar nenhuma atenção aos sinais, etc. Talvez a aldeia tenha sido informada de que se trata de uma aposta. Alguma história idiota, enfim. Acha que eles engoliriam isso? Perguntou Blor em tom de dúvida. Lombard respondeu secamente. Isso é mais fácil de acreditar do que a verdade. Se tivessem avisado a aldeia de que a ilha devia ficar isolada até que o senhor desconhecido Owen acabasse de assassinar tranquilamente todos os seus hóspedes, acha que acreditariam nisso? Há momentos, disse Armstrong, em que eu próprio não posso acreditar. E contudo, com os lábios repuxados a mostrar os dentes, Philip Lombard interpôs. E contudo, aí está. O senhor o disse, doutor. Blor olhava a água lá embaixo. Ninguém poderia ter descido por aqui, suponho, disse ele. Armstrong sacudiu a cabeça. Duvido. É muito a pique. E onde se esconderia esse sujeito? Blor. Talvez ache um buraco na rocha. Se tivéssemos um barco, poderíamos dar uma volta em torno da ilha. Lombard. Se tivéssemos um barco, a estas horas estaríamos a caminho da terra firme. Blor. É bem verdade, senhor. Podemos certificar-nos a respeito desse rochedo, disse subitamente Lombard. Só existe um ponto em que pode haver alguma reentrância. É um pouco à direita, aqui embaixo. Se arranjarem uma corda, poderão me fazer descer para verificar. É bom verificar, ouviu Blor, embora à primeira vista pareça absurdo. Vou ver se posso conseguir alguma coisa. O ex-inspetor dirigiu-se a passos lentos para a casa. Lombard olhou para o céu. As nuvens começavam a acumular-se. O vento aumentava. Philip olhou de soslaio para Armstrong e disse, Está muito calado, doutor. Em que pensa? Armstrong respondeu lentamente. Estava perguntando a mim mesmo até que ponto, exatamente, vai a loucura do velho MacArthur. Capítulo 8, parte 4. Vera tinha andado inquieta durante toda a manhã. Evitara Emily Brent com uma espécie de trêmula aversão. Quanto a Miss Brent, levara uma cadeira para o canto da casa, de modo a ficar abrigada contra o vento, e ali se ocupava com seu tricô. Cada vez que Vera pensava nela, parecia-lhe ver um rosto pálido de afogada, com algas enredadas no cabelo. Um rosto que tinha sido bonito, despudoradamente bonito, talvez, e que agora se tornara inacessível, tanto à lástima como ao terror. E Emily Brent, virtuosa e plácida, lá estava a tricotar. No terraço principal, o juiz Wargrave estava sentado numa cadeira de lona, com a cabeça metida entre os ombros. Quando Vera olhou para ele, viu um homem na barra do tribunal, um moço louro, de olhos azuis, com uma expressão atônita e assustada, Edward Seton, e via, com os olhos da imaginação, o juiz pôr o capelo na cabeça e começar a pronunciar a sentença. Ao cabo de alguns momentos, Vera dirigiu-se vagarosamente para o mar. Voltou seus passos na direção da extremidade da ilha, onde estava sentado um ancião com os olhos fitos no horizonte. O general MacArthur sentiu-lhe a chegada e voltou a cabeça. Seus olhos refletiam um estranho misto de interrogação e apreensão que a sobressaltou. Por alguns instantes, o velho encarou-a fixamente. Esquisito, pensou Vera. É quase como se ele soubesse. Ah, é a senhorita? Disse ele. A senhorita veio... Vera sentou-se ao seu lado. Gosta de ficar aqui, olhando para o mar? O general sacudiu suavemente a cabeça e respondeu. Sim, é um lugar agradável. Um bom lugar, acho eu, para esperar. Esperar? Disse Vera vivamente. Que é que está esperando? O fim, ouviu ele com brandura. Mas creio que já sabe disso, não? É verdade, não é? Nós todos estamos esperando o fim. O que quer dizer? Perguntou a moça com voz insegura. O general MacArthur respondeu gravemente. Nenhum de nós sairá da ilha. Esse é o plano.
Sabe perfeitamente disso, é claro. O que talvez não possa compreender é o sentimento de alívio. Alívio? Falou Vera pasmada. Sim, naturalmente é muito jovem, ainda não chegou a isso. Mas um dia vem. Abençoado alívio, quando a gente sabe que está tudo acabado, que não é mais preciso carregar o fardo. Há de sentir isso também, algum dia. Não compreendo, disse Vera em voz rouca. Seus dedos contraíram-se espasmodicamente. De súbito, sentiu medo desse velho e tranquilo soldado. Veja, eu amava Leslie, disse ele, perdido em suas meditações. Amava muitíssimo. Leslie era sua esposa? Perguntou Vera. Sim, minha esposa. Eu a amava e me orgulhava muito dela. Era tão bonita e tão alegre. Silenciou por alguns instantes. Depois recomeçou. Sim, eu amava Leslie. Aí está porque fiz aquilo. Refere-se a... disse Vera sem completar a pergunta. O general MacArthur sacudiu suavemente a cabeça. Agora já não adianta muito estar negando. Agora que todos vamos morrer. Eu enviei Richmond para a morte. Suponho que, de certo modo, tenha sido um assassinato. Curioso. Assassinato. E eu que sempre fui um homem tão respeitador da lei. Mas naquela ocasião não me pareceu assim. Não tive remorsos. Ele bem que merece, foi o que pensei. Mas depois... Sim, depois? Perguntou Vera com voz dura. O velho abanou vagamente a cabeça. Parecia perplexo e um tanto angustiado. Não sei. Tudo ficou diferente, compreende? Não sei se Leslie chegou a adivinhar. Acho que não. Mas é que eu já não podia saber o que se passava no seu espírito. Tinha partido para muito longe, onde eu não podia alcançá-la. Depois morreu, e eu fiquei só. Só, repetiu Vera, e o eco de sua voz voltou-lhe dos rochedos. Vai ficar contente também, quando chegar o fim, disse o general MacArthur. Vera levantou-se, dizendo asperamente. Não entendo o que o senhor quer dizer. E ele. Eu sei, minha filha, eu sei. Não sabe não. Não compreende absolutamente nada. O general MacArthur tornou a fixar os olhos no mar. Parecia não sentir a presença da moça, às suas costas. Leslie, disse baixinho, num tom muito suave. Capítulo 8, parte 5. Quando Bloor voltou da casa com uma corda enrolada no braço, achou Armstrong onde o havia deixado, a contemplar as ondas lá embaixo. Onde está o Sr. Lomber? Perguntou Bloor quase sem fôlego. Foi testar alguma teoria, respondeu negligentemente o médico. Não tarda a voltar. Escute, Bloor, estou preocupado. Acho que nós todos estamos preocupados. Armstrong sacudiu a mão com impaciência. Claro. Mas não é a isso que me refiro. Estava pensando no velho MacArthur. Que há com ele, senhor? O doutor disse em tom sombrio. Estamos à procura de um louco. Que me diz de MacArthur? Acha que ele é um doido homicida? Perguntou Bloor, incrédulo. Isso eu não diria, respondeu Armstrong em tom de dúvida. Nem por um instante. Mas está claro que não sou especialista em doenças mentais. Aliás, ainda não tive ensejo de conversar verdadeiramente com ele. Não o estudei desse ponto de vista. Bloor parecia cético. Gagá, sim, mas eu não diria que... Armstrong atalhou-o com um ligeiro esforço, como um homem que cai em si. Provavelmente você tem razão. Com o demônio, deve haver alguém escondido nesta ilha. Ah, aí vem Lombard. A corda foi cuidadosamente amarrada. Tratarei de fazer tudo por mim só, na medida do possível, disse Lombard. Fiquem atentos, porque se houver qualquer coisa, darei um puxão brusco na corda. Depois de alguns instantes, quando ambos estavam a observar a descida de Lombard, Bloor comentou. Ele tem a agilidade de um gato, não? Havia algo de estranho na sua voz. Penso que deve ter feito um pouco de alpinismo em seus bons tempos, disse Dr. Armstrong. Talvez. Houve um silêncio, e o ex-inspetor disse. Contudo, é um camarada bem esquisito. Sabe o que eu penso? Que é? Ele não é de confiança. Em que sentido? Perguntou Armstrong, perplexo. Bloor emitiu um grunhido, depois disse. Não sei precisamente, mas eu não confiaria nele para nada. Suponho que tenha levado uma vida aventurosa.
disse o Dr. Armstrong. Aposto que algumas de suas aventuras foram dessas que não podem ser sabidas por ninguém. Blor fez uma pausa. Depois continuou. Por acaso o doutor trouxe um revólver consigo? Armstrong arregalou os olhos. Eu? Bom Deus, não! Por que faria isso? Por que fez o Sr. Lombard? Disse Blor. Hábito, suponho, respondeu o médico com ar incerto. Blor fez um muxoxo insatisfeito. Um súbito puxão foi dado na corda. Por alguns instantes, estiveram ambos com as mãos ocupadas. Daí a pouco, quando tornaram a descansar, Blor prosseguiu. Há hábitos e hábitos. Está certo que o Sr. Lombard leve um revólver consigo para as selvas, juntamente com um fogareiro Primus, um saco de dormir e uma provisão de pó de mosquito. Perfeitamente. Mas o hábito não faria com que ele trouxesse tudo isso para cá. É só nos livros que as pessoas andam sempre armadas de revólver, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O Dr. Armstrong sacudiu a cabeça, sem saber o que pensar. Os dois homens inclinaram-se sobre a beira do rochedo para observar os movimentos de Lombard. Sua busca fora total, e ambos puderam ver logo que tinha sido inútil. Dentro em pouco, Lombard tornou a surgir na borda do penhasco. Enxugou o rosto, banhado em suor, e disse, bem, desta toca não sai coelho. Ou está na casa, ou não está em parte nenhuma. Capítulo 8, parte 6. A casa foi totalmente revistada. Começaram pelas construções exteriores. Depois, voltaram a atenção para a vivenda propriamente dita. A fita métrica da Sra. Rogers, descoberta no armário da cozinha, prestou-lhes bom auxílio. Mas não havia espaços secretos. Tudo era franco e honesto, uma construção moderna, sem esconderijos. Inicialmente, examinaram o andar térreo. Ao subirem para os quartos de dormir, viram pela janela do patamar Rogers a levar uma bandeja de coquetéis para o terraço. Admirável animal, o bom criado, comentou Philip Lombard. Continua a trabalhar impassível. Rogers é um mordomo de primeira, é preciso que se diga, volveu Armstrong com apreço. E Blor. A mulher dele também era uma ótima cozinheira. Veja-se aquele jantar de ontem à noite. Entraram no primeiro quarto de dormir. 5 minutos mais tarde, voltavam ao patamar. Ninguém escondido, nenhum esconderijo possível. Aqui há uma escadinha, disse Blor. Leva ao quarto dos criados, informou Dr. Armstrong. Blor. Deve haver um espaço embaixo do telhado, para reservatório de água, os fios condutores, etc. Foi então, quando ali se encontravam, que ouviram um ruído, lá em cima, um leve e furtivo som de passos. Todos ouviram. Armstrong apertou o braço de Blor. Lombard ergueu um dedo admoestador. Psiu! Escutem! Repetiu-se o ruído. Alguém caminhava lá em cima com pés de gato. Está no quarto de dormir, cochichou Armstrong. O quarto em que se encontra o corpo da Sra. Rogers. Blor respondeu no mesmo tom. Está claro. O melhor esconderijo que ele poderia ter escolhido. Ninguém costuma ir lá. Agora, o maior silêncio, hein? Os 3 homens subiram a escada de mansinho. Detiveram-se no pequeno patamar, diante da porta do quarto de dormir. Sim, havia alguém ali. Ouviu-se um ligeiro rangido no interior da peça. Agora! Cochichou Blor. Abriu a porta de chofre e precipitou-se no quarto, seguido de perto pelos outros 2. Estacaram todos, repentinamente. Rogers estava ali, com as mãos cheias de roupas. Capítulo 8, parte 7. Blor foi o primeiro a recobrar o sangue frio. Desculpe, Rogers, ouvimos alguém caminhando aqui e pensamos que... bem... Não terminou a frase. Então Rogers... Peço-lhes que me perdoem, senhores. Estava mudando minhas coisas. Acho que não haverá objeção se eu ficar com um dos quartos de hóspedes que estão vagos aí embaixo. O menor. O mordomo dirigia-se a Armstrong, e foi este quem respondeu. Pois não. Continue a sua mudança. O médico evitava olhar para o corpo que jazia na cama, coberto com um lençol. Muito obrigado, senhor, disse Rogers. O criado saiu do quarto, com os braços carregados de coisas suas, e desceu a escada para o andar inferior. Armstrong caminhou para a cama, e erguendo o lençol, olhou para o rosto tranquilo da morta.
já não era um rosto amedrontado, vazio apenas. Quem me dera ter os meus instrumentos